Existe um tipo de pobreza que atinge pessoas ricas. Ela não aparece na conta bancária. Aparece às 3 da manhã, quando o sono não vem porque a parcela do carro vence na sexta. Aparece no medo silencioso de perder o emprego, na incapacidade de dizer não ao chefe, mesmo quando tudo grita por um basta. Charlie Munger tinha um nome para isso: viver sem margem. E ele passaria décadas tentando fazer as pessoas entenderem que esse era o erro que separava quem acumula dinheiro de quem acumula liberdade. A história de Munger com dinheiro não começou em luxo. Começou em Omaha, Nebraska, durante a Grande Depressão. Ele viu famílias inteiras desmoronarem, não porque eram burras, não porque não trabalhavam duro, mas porque viviam no limite. Quando a corda esticou, não havia margem para errar. E a vida cobra caro de quem não deixa espaço para o inesperado. Anos depois, já ao lado de Warren Buffett na Berkshire Hathaway, Munger construiria uma das maiores fortunas do mundo. Mas o que poucos percebem é que os princípios que ele usava para investir bilhões eram os mesmos que aplicava para viver. Margem de segurança, disciplina brutal, rejeição ao barulho e uma convicção que incomodava qualquer um que ouvisse. A maioria das pessoas não tem problema de renda, tem problema de controle. Ele via esse padrão se repetir em todas as classes sociais. O advogado que ganhava 20 vezes mais que o zelador, mas dormia pior. O executivo preso em um emprego que odiava, porque a casa, o carro e a escola dos filhos não permitiam saída. Pessoas que progrediam no cargo, mas regrediam na paz. E para Munger, isso não era azar, era projeto equivocado. Deixa eu te contar uma história que ele costumava usar. Imagine dois homens. O primeiro ganha 3 mil por mês e vive no vermelho. Cartão estourado, conta no limite, ansiedade constante. Agora esse homem consegue uma promoção, passa a ganhar 30 mil. A intuição diz, problema resolvido, certo? Munger diria, problema ampliado. Porque aqui está o que ele observava acontecer, sempre, sem exceção. Pessoas não corrigem erros com mais dinheiro, elas apenas os executam em escala maior. O cara que vivia no vermelho ganhando 3 mil, agora vive no vermelho ganhando 30. A diferença? Agora ele deve mais, compra mais, preocupa-se mais. O padrão é sempre o mesmo. A renda sobe, o padrão de vida acompanha imediatamente como se estivesse amarrado por um elástico invisível e a distância entre ganhos e gastos continua inexistente. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina mais cara. O problema nunca foi a qualidade do combustível, era o fogo. Munger percebia que a sociedade moderna tinha criado algo perigoso, a normalização do insustentável. Ele olhava ao redor e via pessoas celebrando armadilhas como se fossem conquistas. Casa financiada por 30 anos? Normal. Carro no crédito que vale menos do que a dívida? Todo mundo faz. Viver de salário em salário, mesmo ganhando 6 dígitos? Acontece. Mas normal não significa saudável, significa apenas comum. E comum, quando se trata de dinheiro, geralmente significa errado. A matemática não mente. Se sua vida desmorona com um único mês sem renda, você não está confortável, você está equilibrando pratos no ar. E pratos, mais cedo ou mais tarde, caem. Munger via isso acontecer repetidamente. A demissão inesperada, o problema de saúde, o carro que quebra no pior momento. E a pessoa que parecia estar bem, colapsa. Não porque o evento foi catastrófico, mas porque não havia margem, nenhuma. Ele costumava usar a metáfora da ponte. Engenheiros não projetam uma ponte para suportar exatamente o peso máximo esperado. Eles adicionam margem, muito mais capacidade do que o necessário. Por quê? Porque variação não é exceção, é regra. Vento muda, temperatura muda, carga muda. E se você projeta no limite, a ponte cai. Munger aplicava esse mesmo raciocínio à vida financeira. Viver no limite da renda é projetar uma ponte para desabar. Não é questão de se, é questão de quando. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. Margem não se cria ganhando mais. Margem se cria precisando de menos.
Uma pessoa que precisa de 80% do que ganha tem margem de 20%. Isso é espaço para respirar, para mudar de emprego, para dizer não, para não entrar em pânico quando a geladeira quebra. Uma pessoa que precisa de 100% do que ganha não tem vida, tem cronograma de colapso. E essa diferença, esses 20% de distância, são a única coisa que realmente importa quando tudo dá errado. Munger tinha uma teoria fascinante sobre dinheiro inesperado. Aquele bônus que cai do nada, a restituição de imposto que você não esperava, a herança, o 13º, a hora extra. Ele dizia que esses momentos revelavam mais sobre maturidade financeira do que anos de salário regular. E ele via um padrão se repetir com precisão cirúrgica. Pessoas imaturas tratam dinheiro inesperado como extra, como se fosse de graça, algo fora do sistema. E porque é extra, é gastável sem consequência. Em 2, 3 semanas, evaporou, sem rastro, sem benefício. Você pergunta para a pessoa, onde foi aquele dinheiro? Ela não sabe, literalmente não lembra. Foi embora como veio, no vento. Pessoas maduras, por outro lado, tratam todo o dinheiro da mesma forma. Não importa se veio do salário, do bônus ou caiu do céu. Tem um protocolo, uma destinação pré-definida. 50% para investimentos, 30% para dívidas, 20% para qualidade de vida imediata. Simples, previsível, racional. O dinheiro não fica mais valioso por ser esperado, nem menos valioso por ser surpresa, mas a resposta comportamental completamente diferente. E é essa resposta que determina se alguém constrói riqueza ou apenas a visita ocasionalmente como turista em terra estrangeira. Agora vem a parte que realmente importa. Como transformar isso em decisões reais? Porque teoria sem execução é entretenimento, não educação. Munger operava com protocolos, não com motivação, não com força de vontade, com sistemas que funcionavam mesmo quando ele não estava inspirado, mesmo quando estava cansado, mesmo que o mundo conspirasse contra a disciplina. Primeiro protocolo: defina seu custo de sobrevivência. Não o custo de vida ideal, não o que você gostaria de ter, o custo mínimo com o qual você ainda viveria dignamente. Esse número é sua linha de defesa. Quanto mais distante você vive dele, mais espaço tem para errar, para mudar, para respirar. A maioria projeta a vida no limite máximo sustentável. Munger projetava no mínimo confortável. A diferença entre os dois, liberdade de escolha. Segundo protocolo: trate aumentos como aceleração, não como licença. Ganhou mais? Ótimo! Agora você pode chegar aos mesmos objetivos mais rápido. Não pode comprar objetivos novos, não pode elevar padrão de vida, pode apenas comprimir tempo. Isso exige uma mudança mental brutal. Renda adicional não é oportunidade de gastar melhor, é oportunidade de parar de trabalhar mais cedo, de ter mais dias seus, menos dias vendidos. Terceiro protocolo: elimine obrigações recorrentes sem retorno. Faça o exercício agora. Pegue o extrato do cartão, liste tudo que você paga mensalmente, cada assinatura, cada débito automático. Agora a pergunta que dói: se você cancelasse isso amanhã, sentiria falta em 30 dias? Se a resposta é não, você está pagando por inércia, e inércia é cara. Cada corte não é privação, é redução de superfície de ataque. Menos pontos onde sua estabilidade pode ser comprometida, menos correntes invisíveis prendendo você ao próximo contra-cheque. Quarto protocolo: decida antes de precisar. Munger odiava decisões emocionais, então ele decidia antecipadamente. Para onde vai dinheiro extra, o que cortar se a renda cair, quanto manter em reserva. Tudo estava definido antes da emoção entrar em cena, porque decisões tomadas no calor do momento são decisões ruins, sempre. Decisões tomadas com clareza, em momento neutro, longe do desespero ou da euforia, são defesas contra a própria impulsividade futura. São você do passado protegendo você do futuro. Munger passou 70 anos observando como pessoas lidam com dinheiro. Viu fortunas serem feitas e desfeitas. Viu gente inteligente tomar decisões idiotas. Viu gente simples construir impérios silenciosos.
e chegou a uma conclusão que incomoda até hoje. Os que alcançam independência real realmente não são os que mais ganham, são os que menos precisam. Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa entender. Liberdade não vem de ter mais, vem de precisar de menos. Quanto menos você precisa, mais você controla. Quanto mais você controla, mais escolhas tem. E escolha, verdadeira opcionalidade, a capacidade de dizer não sem medo, isso era o que Munger considerava o único ativo que realmente importava. Mais do que dinheiro, mais do que status, mais do que qualquer coisa. O mundo vem de uma narrativa sedutora. Você está a um aumento de distância de passo, a uma promoção de distância de tranquilidade, a um negócio de distância de liberdade. Munger argumentava exatamente o oposto.